teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou. Nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Bom dia, sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor, nosso Evangelho da manhã de domingo. Vamos aos recados, que hoje a gente tem bastante recadinho, né? Então, como sempre, temos um prato do dia, hoje é baião de 2, então, quem quiser já levar o almoço pronto, passa lá no final do trabalho e já leva a sua marmitinha pronta, tá bem? A gente tem sempre as ações que a gente arrecada os recursos, né? Para a gente conseguir manter a casa, manter a assistência social. E aí, hoje a gente inclusive tem um sorteio de uma ação entre amigos, que a gente vai fazer no final do trabalho. E já temos a próxima ação lá, entre amigos também, que é uma cesta bem recheada, no valor de R$10. Então, quem puder contribuir, passa na livraria e já pega o seu número aí da próxima cesta aí que a gente tem aí. Desliguem os celulares para que a gente possa estar todos aí nessa harmonia. Estamos em campanha para a cesta de Natal, que é uma cesta muito importante. Agora, em dezembro, a gente entrega, na verdade, 4 cestas para todas as assistidas. Por quê? Porque a assistência social agora entra, né, em recesso. As pessoas viajam, tiram férias, então a gente só consegue voltar esse trabalho lá para finalzinho de janeiro, de fevereiro. Então a gente já garante esses 4 meses aí para que não fique sem o alimento, tá bom? Já anotem na agenda de vocês, o último trabalho de dezembro, aqui do nosso Evangelho de Domingo, vai acontecer dia 17 de dezembro. Aquela palestra de Natal gostosa que a gente faz de encerramento, com a presença do coral, mas é o último trabalho. E aí nós ficamos 2 domingos sem trabalho. Paz e Amor vai ficar fechado, que é 24 e 31. Né? Já são datas aí festivas, e está todo mundo pensando no presente, nas comidas.
E então a gente fecha nessas 2 datas. Tá bom? Vamos então às informações do nosso trabalho. A mensagem vai ser lida pela Luciane, o Evangelho e a prece pela Marina, as vibrações pela Heleninha, e o palestrante hoje é o Francisco, né, trabalhador aqui da nossa equipe, de muitos outros trabalhos. E como ele vai falar do livro do mês, a gente tem sempre o sorteio. Alguém aqui não pegou fichinha? Quer participar do sorteio? Tá. O Ricardo, então, fiquem com a mão levantadinha aí, que o Ricardo ele vai distribuir fichinhas para quem não pegou, tá bom? Então, aos poucos ele vai passando aí nos bancos. O Ricardo é aquele nosso trabalhador ali simpático de óculos. Ele já passa aí. Vou pensar no seu caso. Vocês acham que a gente deve dar uma fichinha para Maria Luísa? Trabalhador não pode, Maria Luísa. Mas vamos então todos vibrar nessa energia de amor, de família, de paz, porque aí a gente faz esse ambiente melhor, esse ambiente gostoso aí para a gente estar em harmonia e começar bem a nossa semana. Bom dia. A mensagem é do livro Pronto Socorro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 6. Segue com Deus. Não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receie perigos, Deus te garante a paz. Sangra-te os pés na marcha, Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes, segue e confia em Deus. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. Vinde, benditos de meu Pai. Possui o reino que vos está preparado desde o início do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Na verdade, vos digo que quantas vezes vos fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Mateus, capítulo 25, de 34 a 40. E agora vamos acompanhando essa melodia tão harmoniosa. Vamos fechando os nossos olhos e entrando em contato com essa espiritualidade divina que há muito estão a postos, nos fortalecendo desde o início que entramos a esse portão. Vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para as reflexões deste dia maravilhoso e abençoado, com esse sol a nos iluminar, para que nós possamos ter clareza das informações e possamos assim colocá-las na prática, na nossa vivência, no dia a dia. Que Jesus possa nos fortalecer e amparar, e que possa também amparar ao nosso palestrante, que ele possa falar com a sua generosidade tudo aquilo que ele estudou, e possamos assim sair daqui muito fortalecido. Que assim seja. Bom, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro do mês de dezembro, como foi anunciado, que é o Minutos com Chico Xavier, projetado na tela e aquele fisicamente. No final dos trabalhos,
como já foi dito pela nossa amiga Elaine, nós vamos fazer um sorteio desse livrinho para vocês levarem para casa. Bem, esse livro ele é de autoria de José Carlos de Luca e teve a primeira edição dele publicada em 2010. Ele contém 93 pequenos capítulos desenvolvidos ao longo de 256 páginas. A edição que está à venda na nossa livraria com desconto é a 16ª edição. Nele, o autor, Dr. De Luca, se propõe a apresentar um pouco da imensa riqueza espiritual de Chico Xavier, homem, e do Chico Xavier, médium, cujos detalhes nós vamos comentar a seguir. Mas vamos conhecer um pouco o autor José Carlos de Luca, que nasceu na cidade de São Paulo em 1961. Ele é juiz de direito, tendo ingressado no na magistratura em 1989. Desde a mocidade, ele se dedica à atividade de divulgação do espiritismo. É orador, escritor espírita, publicou, além do livro Ora Apresentado, mais 24 obras. Dentre elas, O Alguém Me Tocou, publicado em 2012, O Amigo Jesus, publicado em 2014, que foi o nosso livro do mês de agosto, o Simplesmente Francisco, esse livro fantástico, publicado em 2021 e foi nosso livro do mês de fevereiro, o Aqui e Agora, publicado em 2022, e que foi apresentado pelo próprio Dr. De Luca aqui no nosso Paz em Amor, no domingo, dia 25 de junho. E ainda o Mestre do Caminho, que ele acabou de lançar e já se encontra à venda na livraria. Aqui nós vamos ver algumas fotografias do Dr. De Luca, quando aqui esteve no dia 25 de junho, para fazer a apresentação do seu livro, e vemos aí parte da nossa equipe de domingo. Bom, ele esteve no Paz e Amor, depois de ter ficado afastado por 14 anos, quando ele regressou à nossa casa para fazer essa apresentação. O autor também apresenta programas semanais em diversas rádios aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2006, ele fundou, juntamente com amigos, o Grupo Espírita Esperança, que fica localizado aqui em Vila Aricanduva, aqui mesmo na Zona Leste. No livro que ora vamos apresentar, Minutos com Chico Xavier, o autor alterna capítulos, ora com um pensamento do próprio Chico, ora com uma mensagem que ele recebeu do mundo espiritual, ressaltando que Chico era tão sábio quanto os grandes instrutores espirituais que o assistiram. Vale ressaltar que o Dr. De Luca ele selecionou 110 trechos tirados de 71 livros, sendo que 32 foram livros escritos sobre o Chico Xavier e 39 foram livros psicografados por Chico de espíritos diversos. Né? E foram extraídos de pensamentos dos diversos espíritos que trabalharam com ele. Emmanuel, Humberto de Campos, o Irmão X, Meimei, Neio Lúcio, a Sheila, e sem falar do André Luiz com a sua imensa obra. Em cada capítulo, sempre com base na mensagem introdutória procedente do Chico ou de um dos seus psicografados, o De Luca apresenta interessantes comentários procurando levar o leitor a refletir sobre o tema e aplicá-lo, mais importante de tudo, na vida do dia a dia, na relação com nós mesmos e na relação com o nosso próximo. Por vezes, em um mesmo capítulo, vamos encontrar mais de uma citação. Contudo, qual foi a razão que levou o Dr. De Luca a escrever este livro sobre o Chico Xavier? Ele nos conta que quando ele tinha cerca de 12 anos, ele comprou numa banca de jornal uma biografia do Chico. E ele ficou muito impressionado desde aquele tempo. E ele resolveu dar de presente a uma amiga de colégio que havia perdido os pais, ambos os pais, num acidente de carro, tendo ficado órfão de pais. E ele achou que aquele livro seria interessante para a mocinha, porque o Chico Xavier também ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Então, ele, ainda nesse prefácio, ele fala que agradece a Chico por ele ter cruzado o caminho dele, como cruzou o caminho de tantos de nós aqui. Né? E ele cita que deixou tantas lições e testemunhos, apesar de todo o sofrimento que ele passou ao longo da vida, que foi longa, viveu muito, mas sofreu muito também. E, apesar disso, ele jamais desistiu da tarefa dele, ensinando a cada um de nós como vivenciar o Evangelho em todos os momentos da vida, já que o Evangelho é o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Antes de nós fazermos a nossa degustação,
vamos conhecer um pouquinho mais sobre o homenageado Chico Xavier. Nós vamos começar indicando que a missão que Chico e o seu mentor Emmanuel se comprometeram foi planejada com muita antecedência na espiritualidade superior, muito antes do médium mineiro voltar à carne, em 1910. Essa missão envolveu grande número de espíritos que fariam parte dessa programação, englobando compromissos de enorme responsabilidade, com vistas ao desdobramento da própria codificação espírita, que a partir do trabalho iniciado por eles, tomaria uma feição ampla e diferenciada, contextualizando-a para atender os tempos que viriam, plena e cuidadosamente alicerçada nos fundamentos doutrinários estabelecidos pelo codificador Allan Kardec. Suas elevadas características mediúnicas, em especial a excepcional capacidade de transe mediúnico, de desdobramento e de psicografia, possibilitaram o desenvolvimento de um gigantesco trabalho ao longo de cerca de 75 anos. 75 anos de atividade mediúnica, sob orientação do seu mentor Emmanuel, que resultou em mais de 400 livros, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, foi publicada em 1932. Vale ressaltar que esse imenso trabalho não foi iniciativa apenas do insigne mentor Emmanuel e de sua equipe, mas obedeceu ao programa de Ismael, o dirigente espiritual do nosso Brasil, para a implantação da doutrina espírita em terras brasileiras. O Chico desencarnou em Uberaba no dia 30 de junho de 2002, justamente quando o Brasil conquistava a 5ª Copa do Mundo. O Chico dizia que queria desencarnar num momento de grande felicidade do povo brasileiro, para que não ficassem lamentando a morte dele e houvesse tristeza no país. Ele foi atendido. Bem, vale mencionar que nos primeiros 42 anos de atividade mediúnica, que cobre um período de 1927, quando o Chico recebeu a sua primeira mensagem numa sessão psicográfica mediúnica, até 1969, quando ele publica o 100º livro, na realidade foram anos particularmente intensos. Os 33 anos seguintes, até o seu desencarne, ele publicou mais de 300 títulos, totalizando mais de 400 obras. Mas pode pensar, mas como assim? Ele só publicou 100 livros em 37 anos, e em 33 ele publicou mais de 300? Parece até que ele estava descansando, preguiçoso. Mas que, na realidade, esses primeiros 37 anos, nesses primeiros anos é que surgem as grandes obras que nós podemos considerar como sendo complementares à codificação espírita. Iniciando lá em 32, com o livro que está na tela, como nós vimos, o Parnaso de Além Túmulo, e assim como os antológicos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, O A Caminho da Luz e o Consolador, ditados também por Emmanuel, que foram publicados respectivamente em 1938, 39 e 40. Os 5 livros Astros da Espiritualidade Superior. Que expressão interessante. Essa expressão foi trazida por Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB entre 1975 e 1990, em entrevista dada a dona Sueli Caldas Schubert, quando ela estava escrevendo um livro chamado Testemunho de Chico Xavier, que ela justamente consultou todas as pessoas que tinham muito contato com ele. O Francisco Thyssen dizia que os astros, eles têm luz própria, são estrelas de grandeza variada, e irradiam seu brilho pela imensidão sideral, por anos-luz afora. Da mesma forma, esses livros, pelo alto teor de espiritualidade que contém, também irradiam luz. E essa luz que atinge a todos nós, por todo sempre, destacando-se na literatura universal. Vamos lembrar quais são esses 5 livros. São 5 romances de Emmanuel. O Há 2000 anos, publicado em 1939, 50 anos depois, em 1940, Paulo Estevam, em 1941, Renúncia, em 1942, e, finalmente, Ave Cristo, em 1953, que será um dos livros que apresentaremos aqui no Paz e Amor no próximo ano. Tivemos ainda Crônicas de Além Túmulo, Boa Nova e Reportagens de Além Túmulo, os 3 do Humberto de Campos, publicados em 37, 41 e 43. Nós tivemos também os 5 primeiros livros da série Caminho, Verdade e Vida, que segue Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz. O primeiro foi em 48. Tivemos ainda Jesus no Lar,
de Neil Lúcio, publicado em 1950, Instruções Psicofônicas, de 55, Vozes do Grande Além, de 57, e ainda a inigualável série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, entre 1943 e 1968, para falar em inúmeros outros que foram publicados. Bem, todos esses livros eram densos, cheios de ensinamentos e conhecimentos novos, verdadeiramente excepcionais. É interessante mencionar que no acordo feito com Emmanuel, em 1931, quando Emmanuel se apresentou para o Chico, estabeleceu que a disciplina era que ele deveria tentar para que ele tivesse um sucesso no trabalho mediúnico, previa a publicação de só 30 livros. Em 1948, o Chico chegou aos 30. O Emmanuel falou, vamos fazer mais 30. Em 1958, ele chegou aos 60. Foi quando ele estava justamente se mudando de Uberaba, de Pedro Leopoldo para Uberaba. O Emmanuel de novo, vamos chegar aos 100. Quando ele chegou ao 100º livro, lá no o Poetas Redivivos, está aí uma capa da primeira edição, o Chico falou para o bebê, agora nós podemos descansar. O Emmanuel disse, não, essa sua encarnação será desapropriada. Você vai ter que continuar escrevendo, não tem alternativa. 12 anos depois, ele chegou do 100º livro, o Linha 200, que ela traz mensagem de muitos espíritos, e continuou ainda a psicografar por mais de 20 anos, até muito próximo do seu desencarne. E todo esse trabalho, vale dizer que ele fez sob graves condições, severas limitações de saúde, acusações externas, pouquíssimos recursos financeiros, denúncias, acirradas críticas, só para falar de alguns dos percalços que ele teve que enfrentar. E ele superou tudo isto. Assim é natural que tenhamos uma grande admiração por esse homem, exemplo de humildade, dedicação, comprometimento e, sobretudo, caridade e amor. Vamos agora à nossa degustação e passar mais alguns minutos com Chico Xavier. Como disse há pouco, temos mais de uma centena de textos selecionados pelo Dr. De Luca. Nós preferimos priorizar os textos que vieram do próprio Chico. Assim, o primeiro deles, eu vou selecionar 4 textos, consta no capítulo 9 e se chama Orientações aos Jovens. Para nós entendermos melhor o contexto do trechinho que é selecionado, nós vamos buscar na origem do livro que é citado, como se deu essa frase do Chico contada. Esse trecho, na realidade, ele está contido no livro chamado Chico Xavier, A Terra e o Semeador, que na realidade é uma publicação que reúne diversas entrevistas por ele concedidas entre 1958 e 1975, sobre temas diversos. No prefácio da obra, olha que interessante, o Chico Xavier, na sua humildade, ele diz, realmente, de minha parte, devo-as todas essas entrevistas que ele deu ao nosso abnegado Emmanuel. E em razão disso, não posso esquecer que o nosso amigo espiritual é o autor das páginas que nos referimos. Vejam como era humilde o nosso Chico. Não é? Bem, especificamente, o pensamento que nós vamos destacar faz parte de uma entrevista concedida à nossa saudosa Hebe Camargo, no dia 17 de setembro de 1973, ou seja, há mais de 50 anos. E vejam como ainda é atual. E ela apresentou isso no programa que ela tinha na TV Record. E o título do tema da palestra era Rebeldia dos Jovens. Após introduzir o tema, destacando que esse comportamento dos jovens de não aceitarem o caminho que os pais lhes mostravam, a Hebe pergunta, por que será isso, Chico? Será que eles acham que tem que ter o seu mundo próprio, as suas deliberações e os seus encaminhamentos? Será que eles estão no caminho certo? E o Chico responde. A resposta, na realidade, é bem longa. Nós apenas colocamos o trecho que está no livro. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos. Façam suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Nós vemos que, passados 50 anos, a resposta está extremamente atual. O De Luca comenta no trecho, concluindo pela necessidade de intensificação do diálogo com nossos jovens, de modo a fazê-los ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, os arquitetos de tudo quanto de bom ou de ruim lhes acontecerá,
por meio do exercício maior do poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. Qual é esse poder? Acertou quem pensou, livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher o que vamos fazer. Nós selecionamos também o capítulo 27, que se intitula Como está a sua mala? Esse título foi extraído do livro Chico Xavier, Casos Inéditos, de autoria de Weimar Muniz de Oliveira, que em seu livro ele registra 50 casos relatados sobre o Chico, vivenciados por ele próprio ou por pessoas do relacionamento dele. O trecho que o De Luca nos apresenta, no livro original, tem o título de Apego. Vamos a ele. Às vezes, a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar, porém, com a aquisição de valores espirituais. Depois, quando desencarna, fica aí agarrada com as coisas da matéria. O De Luca comenta que em suas conversas com amigos, Chico Xavier costumava dizer que, preste atenção, a cada 10 pessoas que partem para a vida no além, em média, 7 delas permanecem presas aos interesses materiais que tinham quando ligadas ao corpo físico. 7 em 10, ligados ainda à matéria. Por isso os médiuns costumam identificar a presença de muitos espíritos ainda presos aos valores materiais que cultivaram enquanto permaneceram na Terra. E aí se incluem muitos espíritas, como era justamente o caso citado no livro, que era de uma senhora médium que desencarnou, mas os familiares resolveram fazer uma limpa com os bens dela, e ela estava muito apegada à matéria, e ela deu trabalho. Então era um médium, conhecia, deveria conhecer o assunto, mas mesmo assim não, ficou apegada. O ensinamento deixado pelo médium mineiro é fruto da sua elevada percepção da realidade astral, permite-nos concluir que a grande maioria de nós parte desse mundo mendigo de valores espirituais. Mendigo de valores espirituais. E não dá para sair mendigando depois, quando passa para a espiritualidade, né? Cultivamos na breve jornada terrena bens que em nada nos servirão quando de regresso à pátria espiritual. Riqueza material não significa riqueza espiritual. Um dia voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Não viveremos lá com os valores materiais que são cultuados aqui. Alguém que viveu uma situação de penúria material pode acordar lá como milionário espiritual. Só que isso vale nas duas mãos, né? Vice-versa. Diz o ditado antigo que caixão não tem gaveta. Não podemos levar nada lá dentro. Podemos levar o que nós construímos aqui, nossos valores espirituais e morais. Reflitamos, portanto, nesses minutos que temos com Chico Xavier, e vamos verificar como é que está a nossa mala em termos de amor e de serviço ao próximo. Cada um faça a sua reflexão. Continuando nossa degustação, selecionamos o capítulo 41, que De Luca intitulou Homem ou Bicho, e que trata de um extrato de entrevista concedido por Chico Xavier, que está contido no livro Entender Conversando, publicado em 1984, que também trata de coletânea de entrevistas e mensagens realizadas nas décadas de 1970 e 1980. O pensamento destacado por De Luca, ele consta de uma entrevista que foi ao ar no dia 13 de maio de 1979, no programa Fantástico. O jornalista Ney Gonçalves Dias pergunta para o Chico: o senhor não acha que há um momento em que as pessoas têm direito de ter raiva, de sentir ódio? E Chico, com a sua sabedoria, e conforme destacado por De Luca, responde: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. De Luca comenta que há momentos que sentimos haver um verdadeiro zoológico em nosso interior. O animal não tem razão, tampouco discernimento. Ele age exclusivamente por instinto. Chico nos ensina que devemos nos humanizar, isto é, usar os atributos humanos da razão e do sentimento. Passemos a experimentar mais o amor, a compaixão, o respeito ao próximo, e não alimentemos esse animal interior que temos dentro de nós. Concluindo nossa degustação, destaca o capítulo 89, intitulado Nosso Passaporte.
também retirado do livro que acabamos de citar, O Entender Conversando, que faz parte de entrevista concedida ao repórter Ayrton Guimarães para o jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, publicada em partes em julho de 1980, com o título Chico Xavier, um homem chamado Amor. No livro original, o texto está inserido no capítulo que versa sobre temas atuais, especificamente sobre céu e inferno. Pergunta o repórter: o povo hoje tem uma certa incredulidade diante das definições tradicionais do céu e inferno. Na sua visão, como eles seriam? E Chico responde: dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um aviso, é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. De Luca tece seus comentários, ressaltando que a nossa condição interior, fruto da somatória de nossos atos, pensamentos e palavras, é que se constituirá nesse passaporte que nos vai conduzir a regiões de luz ou às regiões de dor e de sofrimento. Se fizermos o bem em nosso caminho, esse bem carimba o nosso passaporte para acesso às moradas felizes. Já ao contrário, tirem suas próprias conclusões. Mas como o nosso avião, lá para a espiritualidade, não partiu ainda, o De Luca enfatiza que ainda dá tempo de mudar a rota do nosso destino, pois o bem está ao alcance agora mesmo. Depende apenas de nós e não do outro, de nós mesmos mudar este destino. Minutos com Chico Xavier. Como vimos em nossa singela degustação, com esse livro, De Luca coloca um pouco de Chico nos minutos das nossas vidas, nossa vida, do nosso dia a dia, para que ao nos determos nas lições apresentadas por ele, o relógio de nossas vidas avance rumo a dias melhores. Assim, nós muito agradecemos ao Dr. José Carlos De Luca por esse lindo livro e ainda pelo seu admirável trabalho em divulgar o Evangelho de Jesus, ajudando os mais necessitados e contribuindo para a construção de um mundo melhor. Ao finalizar a apresentação, deixamos o nosso profundo agradecimento a Chico Xavier, manifestando-lhe a nossa imensa gratidão pelo gigantesco trabalho que desenvolveu sob orientação de seu venerável mentor Emmanuel, dedicando toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade, com incansável amor por todos nós, que até hoje, usufruímos dessas bênçãos de luz. Muito obrigado, querido Chico Xavier. Que Deus e seus bons espíritos continuem sempre a te iluminar os caminhos em teu apostolado de bondade e de esperança, de paz e de amor, em direção à luz. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Obrigado. E assim, então, depois desta belíssima apresentação do nosso irmão Francisco, que nos calou profundamente os nossos corações, vamos agora nos preparar para o momento do passe. Enquanto ele foi falando, a equipe espiritual já esteve aqui conosco, nos analisando, nos auscultando, e agora vai nos trazer a medicamentação excelsa, junto aos nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos. Vamos agora com os médiuns, tão diretamente junto a cada um de nós, para que possamos receber toda a fluidificação medicamentosa de cura em todos os nossos centros e forças, banhando intensamente. Vamos mentalizando todos os especialistas, médicos, que irão tratar de cada um de nós, mentalizando o nosso coronário,
num branco do algodoal intensamente, mentalizando esse branco, espargindo intensamente sobre o nosso coronário, a nossa casa mental, e vamos proporcionando esse tratamento intensíssimo junto ao nosso coronário. E vamos para o nosso frontal num amarelo dourado intenso, para que as equipes de oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, irão fluidificar todo o nosso campo visual, mentalizando esse amarelo dourado intensamente, para que esses especialistas possam cuidar dos nossos olhos e assim mentalizar intensamente. E vamos para o nosso laríngeo, vamos com os nossos médicos otorrinos, laringologistas, mentalizando esse verde pujante, fazendo um tratamento intenso sobre o nosso laríngeo, sobre a nossa parte respiratória, mentalizando intensamente, aspirando e respirando esse verde, para que a equipe espiritual possa fazer uma asepsia em toda a nossa parte da nossa garganta, dos nossos pulmões, e vamos mentalizar intensamente esse verde. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando esse róseo bem suave, penetrando em nosso centro de força cardíaco. Enquanto os nossos irmãos cardiologistas, Dr. Zerbini e toda a sua equipe, vai fazendo tratamentos alternativos junto ao nosso campo emocional. Vamos vibrando intensamente, enquanto eles vão realizando os eletrocardiogramas espirituais, vamos vibrando intensamente para o nosso cardíaco. E vamos para o nosso gástrico, mentalizando os nossos médicos gastroenterologistas, que vão cuidar do nosso gástrico, toda a nossa parte digestiva, o nosso esôfago, e vamos mentalizando intensamente esses especialistas que vão fazendo endoscopias espirituais para as análises da medicação, mentalizando esse verde, para que assim esse verde possa penetrar intensamente sobre o nosso gástrico. Vamos mentalizar agora todos os órgãos vinculados ao nosso esplênico num vermelho pujante, mentalizando o nosso fígado, pâncreas, mentalizando nossos rins, o baço, e vamos com esses especialistas, para que assim esse vermelho possa intensificar toda a nossa parte sanguínea, toda a nossa parte da renovação celular, e vamos vibrando intensamente com esses especialistas, para que haja assim um tratamento adequado em todo o nosso esplênico, vibrando para o geniturinário, com os nossos urologistas, ginecologistas, mentalizando intensamente a doutora Carme, doutora Mitsue, mentalizando esses órgãos reprodutores, e vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário. Enquanto estivermos aqui presentes, as equipes médicas continuarão jatando essas luzes espirituais junto aos nossos centros de forças. E vamos agora com outras equipes amoráveis intensificar a vibração com os nossos índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E lá vamos mentalizar toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar,
percorrendo cada canto e recanto do nosso lar, bafejando de fluidos amoráveis, fazendo uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação, vibrando intensamente para todos os nossos familiares, e assim vamos também agradecer a bênção da família, vamos agradecer a bênção do trabalho profissional, e quem está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, a fim de que os especialistas possam levar a vibração amorável junto ao seu currículo. Vamos agora mentalizar a nossa grande capital, mentalizando as nossas vias expressas, mentalizando os nossos motoristas, motoqueiros. Vamos mentalizar os hospitais da nossa grande cidade, mentalizando intensamente os hospitais, os nosocômios, as creches, os asilos, mentalizando todos os jovens que estão em fase de vestibulandos, mentalizando intensamente toda a Cracolândia, mentalizando intensamente toda a nossa grande capital, e vamos abranger as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, que o anjo Ismael, que é o anjo titular do nosso país, possa abranger intensamente com as suas bênçãos celestiais todo o nosso país, para que assim possa haver a uniformização de campo vibratório em todo o nosso país. E vamos para além fronteiras, mentalizando Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, que continue segurando o nosso planeta Terra, que está passando por esta fase transicional, de transição planetária. Vamos mentalizar todos os países, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, e assim Jesus continue abençoando intensamente o nosso planeta Terra. E voltando aqui na casa de paz e amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas, as equipes amoráveis e especialistas levam toda a ajuda necessária a tantos nomes que são colocados. E assim vamos vibrando para a Crepade, para a Caspage, que é as nossas casas co-irmãs, e assim vibrando intensamente para a nossa casa de paz e amor, para que possamos todos juntos continuarmos nessa tarefa de atendimento junto a tantas criaturas que aqui aportam, de encarnados e desencarnados. E assim vamos agora com outras equipes amoráveis vibrar intensamente para o momento da fluidificação das nossas águas. Vibremos intensamente com os nossos químicos, físicos e biólogos, os nossos homeopatas naturalistas, para que possam fluidificar os vasilhames que estão aqui presentes e aqueles que deixaram seus filtros na sua casa, possam mentalizar intensamente. Vibremos intensamente para todos os rios, todas os nascentes, e possa levar a nossa vibração da natureza junto às águas. E assim vamos agradecendo intensamente por esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior, pela bênção da oportunidade que temos de estarmos nesta casa de oração, onde com certeza todos nós viemos em busca desse aprendizado, dessa força espiritual, dessa ajuda que os mentores espirituais sempre nos proporcionam a cada coração, e que possamos levar o nosso agradecimento aos mentores espirituais pela bênçãos de paz e amor
que recebemos constantemente nas nossas vidas de cotidiano, no nosso viver e conviver. E assim, Jesus, te agradecemos intensamente por esses momentos de comunhão com a espiritualidade, agradecendo intensamente. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Por favor, permaneçam no salão, nos locais, que nós vamos agora sortear para quem depositou o cupom na urna o aparelho Airfry. Tá? Pode ser que a pessoa não esteja no salão, mas se não estiver, nós temos como entrar em contato por telefone. Só um minutinho, por favor. Bom, o sorteio foi com o nome Nair H. Tamashiro. Está no salão? Lá, plantonista, é o plantonista, Nair. Quem? É Nair, plantonista. Nair, por favor. Escuta. Nair, você vê como vale a pena ficar no plantão? Hein? Por favor, suba aqui.